Podcast do Pulmão. Olá, queridos ouvintes. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Podcast do Pulmão. Esse é o episódio número 11 do nosso podcast. Eu sou Leonardo Pessoa, presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro e professor de Pneumologia da Universidade Federal Fluminense. Estamos aqui em nossa sede no Largo do Machado com o Dr. Renato Azambuja, mestre em Ciências Médicas pela UERJ e parceiro de diretoria SOPTERJ. Olá, Renato. Olá, Léo. Sempre um prazer estar contigo, com nossos ouvintes. E eu começo com um lembrete importante. Já estão abertas as inscrições e também já é possível enviar o seu trabalho científico, a sua pesquisa, para o Pneumo em Rio 25, que é o Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro. O nosso vice-presidente da SOPTERJ, o Dr. Tiago Mafor, e a sua excepcional equipe capitaneiam e organizam isso que vai ser o maior evento da pneumologia carioca de todos os tempos. Entra lá no site da SOPTERJ, já garante a sua vaga, a sua inscrição. Tem um desconto especial lá para várias categorias. Vale a pena dar uma olhada e esperamos vocês por lá. Outro aviso, nossa revista, a revista da SOPTERJ, que é a Pulmão RJ. Eu até aproveito aqui para agradecer o grandioso trabalho do nosso editor, que é o Dr. Carlos Henrique Boaskevich. E as boas notícias é que a nossa revista esse ano ela vai ter mais 2 números publicados em relação ao ano passado, sendo que um deles é um número de casos clínicos. Portanto, preparem aí os seus casos clínicos para nos enviar para possível publicação. E a melhor notícia é que, a partir do próximo número, a nossa revista Pulmão RJ vai contar com o DOI, que é o Digital Object Identifier. O DOI serve para facilitar a localização e o acesso de documentos digitais. Ele atua ali como um link permanente que direciona o leitor para o conteúdo desejado. Além disso, o DOI também assegura a integridade e a autenticidade do documento. Isso permite, os pesquisadores citarem corretamente as fontes dos seus próprios trabalhos acadêmicos, contribui para a disseminação do conhecimento científico. E no Brasil, a plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, utiliza o DOI como uma forma de autenticar digitalmente as publicações bibliográficas que os pesquisadores vão registrar lá nos seus currículos Lattes. Pois bem, vamos começar. Hoje o tema do nosso podcast é rinite. E temos a honra de receber um grande amigo, o professor Dr. José Labras, professor associado de Alergia e Imunologia da UFRJ, especialista, mestre e doutor em medicina pela mesma instituição e residência em pneumologia e especialização em alergia. Labras, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Labras. Sim, é um prazer estar aqui participando do podcast da nossa sociedade, principalmente quando ele é coordenado por 2 amigos, Leonardo e Renato, E eu, na verdade, até vou brincar um pouco, Léo, eu exerço as 2 especialidades, Fique à vontade. Eu também sou médico do Instituto de Doenças do Tórax lá da UFRJ como pneumologista, Então eu exerço tanto a função docente como alergista e imunologista e de médico como pneumologista na mesma instituição. Excelente. Perfeito para o nosso bate-papo de hoje, então, Labras. E é um prazer estar aqui com vocês, realmente colaborando para o conhecimento geral dos colegas médicos e dos pacientes, por que não, Obrigado. Nós que ficamos contentes, Labras. Labras, vamos começar do começo, então. Simples. Explica para a gente e para o nosso público o que é rinite. Olha, rinite nada mais é que uma inflamação da mucosa do nariz. De uma forma bem objetiva, seria isso, Só que essa inflamação, na verdade, tem vários mecanismos e esses mecanismos dependem da causa da rinite. Nós temos rinite de causa alérgica, é a chamada rinite alérgica. Nós temos a rinite vasomotora ou idiopática, que é causada por um mecanismo neurogênico, neural. Nós temos rinites infecciosas, que são causadas, por exemplo, por vírus, por bactérias. Ou seja, temos diversas causas para diversos mecanismos inflamatórios.
E desses tipos que você citou, tem algum mais prevalente? Você arrisca um percentual? Tem algum mais raro? Você consegue nos guiar nisso? Sim, sim. Na verdade, a principal causa de rinite é a rinite alérgica, tá? Que justamente tem um mecanismo alérgico. Quando a gente fala de alergia, é uma reação que é mediada por uma imunoglobulina chamada imunoglobulina E. Então, para dizer que tem alergia, a gente tem que ter uma reação inflamatória mediada por essa imunoglobulina. E a maior parte dos pacientes que tem rinite alérgica. A gente consegue identificar a participação dessa IgE para determinados alergenos, ok? Através de testes, podem ser testes na própria pessoa, os testes em vivo, ou da dosagem dessa IgE específica para esses alergenos no sangue. Assim que a gente dá o diagnóstico de certeza da rinite alérgica, obviamente juntando com a clínica da rinite, né, que é o mais importante, já que a rinite envolve um diagnóstico clínico, principalmente. É uma doença muito comum, né? Sim, sim. Mais da metade da população tem rinite. É muito comum a gente realmente observar a rinite. E é uma queixa muito frequente também, não somente no consultório do generalista ou do alergista. O próprio pneumologista, ao receber pacientes para avaliar sintomas como tosse, desconforto respiratório, sintomas de asma, ao conversar com o paciente, ele vai observar as queixas da rinite. Lembrando que a rinite também é muito prevalente nos pacientes que têm asma, porque são doenças que compartilham mecanismos inflamatórios comuns. Entendo. Você chegou a falar, então, desses sintomas que o paciente traz para o pneumologista. Em relação aos sintomas, assim, o que mais que a gente pode esperar? Assim, os sintomas mais comuns de um paciente com rinite? Pois bem, geralmente os pacientes têm queixa de obstrução nasal, congestão, espirros. Às vezes esses espirros vêm de forma sequencial, são os espirros em salva. O paciente se queixa de rinorreia, ou seja, ficar suando o nariz, saindo secreção com frequência, né? Às vezes essa rinorreia é posterior e o paciente sente realmente ter um gotejamento, um escorrimento de secreção na faringe, na garganta. Ok? Além disso, coceira, prurido é muito comum e, eventualmente, essa rinite pode estar associada à asma, como eu falei para vocês, pode levar a quadros de tosse crônica. A rinite é uma grande causadora também, junto com a asma, de tosse crônica. E também, às vezes, os pacientes têm conjuntivite alérgica associada. Aí a gente já chama de rinoconjuntivite alérgica, quando está associada à rinite. Tá? Mas o pneumologista deve estar atento que grande parte dos seus pacientes com asma vão ter rinite associada. E o mais interessante, se você não tratar a rinite, muitas vezes você não vai ter o controle da asma. Que realmente uma rinite não controlada desencadeia uma asma não controlada, por diversos mecanismos. E a coceira na garganta, né? Vulgarmente falando, só quem tem rinite consegue coçar a garganta daquele jeito que eu não sei fazer. Não é verdade isso? Sim, sim. O prurido é uma marca significativa, tá? Mas, de uma forma geral, os pacientes se queixam muito da obstrução nasal. Isso incomoda muito. Pode até vir isoladamente, né? Sim, a obstrução nasal. Sim, os sintomas não precisam necessariamente vir em todos associados. Não necessariamente vem todos os sintomas, né? Mas incomoda, né? Por incrível que pareça, rinite, às vezes, é causa de falta ao trabalho e falta à escola. De tão intensos que são os sintomas, né? Em determinados países em que a polinização é muito forte, como Estados Unidos, Europa e talvez até algumas regiões aqui do sul do Brasil, não é? Nesse período de polinização, as pessoas passam muito mal da rinite, porque elas têm alergia ao pólen. Então, isso atrapalha em muitas suas vidas, elas faltam à escola, faltam ao trabalho, né? Então, é uma questão realmente de saúde pública, né? O manejo da rinite. E o pneumologista tem que estar atento para a rinite. Não fique realmente focar somente na asma no seu dia a dia, ao lidar com esses pacientes. E pode complicar, Elabras. Assim, a rinite eu vou lá, eu uso meu remedinho, melhoro, tranquilo, posso levar uma vida inteira assim. Pode complicar? Complica como? Quais são as complicações? Uma você já deixou escapar, predispõe à asma ou não controle da asma, mas outras complicações advêm do quadro da rinite? Então, a pessoa que tem um processo inflamatório crônico nas vias aéreas, realmente ela estaria mais sujeita
a ter processos infecciosos, tá? O alérgico, de uma forma geral, ele tem uma tendência maior a fazer infecções virais. Parece ter relação com expressão de moléculas de adesão para vírus que acontecem no processo inflamatório alérgico. Ok? Paralelamente a isso, esse processo inflamatório tende a obstruir a drenagem dos seios da face. Então, esse acúmulo de secreções pode facilitar e levar a sinusites bacterianas secundárias. Então, é uma outra complicação da rinite também. Então, você pode complicar com sinusite. Com sinusite bacteriana, suprajacente. E existe a possibilidade de então, você complicar até com pneumonia? Eventualmente, sim, dependendo do grau da... Infecciona, sim, faz a sim. sinusite, goteja. Sim, goteja e pode ter aspiração. Eventualmente pode sim. Tá? Entendi. Outra coisa que é muito interessante, né? Existe uma teoria, na verdade, que guarda uma correlação epidemiológica, né? Que as pessoas que têm alergia respiratória alta teriam uma tendência maior a fazer ceratocone, porque elas coçariam muito a vista e levaria à deformidade da córnea em formato de cone, que é o ceratocone, Sim. pelo processo alérgico, né? Isso é Indireto. uma coisa que não é provada, mas os livros falam, né? Realmente que pode ser uma das causas do ceratocone. E você já explicou parcialmente, Labras, mas consegue dividir, explicar para a gente assim, o que é? Isso é rinite, isso é sinusite, isso é rinocinusite alérgica, isso Nós é rinocinusite temos preferido- infecciosa. Sim, sim. Nós temos preferido agora, como realmente o comprometimento inflamatório envolve, na maior parte das vezes, nariz e seios da face, nós temos preferido usar o termo rinocinusite, de uma forma geral. Se tem conjuntivite associada, rinoconjuntivite. Mas o termo mais apropriado para rinite seria rinocinusite. Tá? E a mais comum, como eu falei, seria a de natureza alérgica, aquela que envolve participação de ácaros, participação de fungos, tá? Epitélio de animais, alguns antígenos ocupacionais. E essas substâncias que realmente levam à produção da IgE, e essa IgE, quando se liga nos mastócitos do trato respiratório, quando o indivíduo entra em contato de novo com esse alergeno, vai causar a liberação de mediadores desses mastócitos que vão levar ao processo inflamatório, geralmente mediada por uma outra célula, que é o eosinófilo. Então, geralmente, a inflamação da rinite alérgica é mediada por eosinófilos. Daí essa persistência dos sintomas. O processo inflamatório se perpetua por participação de inflamação eosinofílica. Eu acho interessante esse negócio do... A gente está dando os nomes aos bois aqui, né? Você mencionou a rinite, rinocinusite, a sinusite, conjuntivite. Por que eu digo isso? Porque, pelo menos é comum eu chegar no consultório e eu fazer essa pergunta para o paciente. O senhor tem rinite? Não, eu tenho alergia. O que o senhor chama de alergia? Às vezes o meu nariz coça, entope e tal. Não, o senhor tem rinite. Mas as pessoas, às vezes, não dão os nomes aos bois, né? Ela vem para o consultório dizendo que tem alergia e ela não sabe o nome exatamente do que é que ela tem. E diz também, você é alérgico? Não. Você tem rinite? Não. O senhor costuma ter gripe? Eu vivo gripado. Eu tenho gripes que duram 3 meses. Eu estou sempre gripado. Então, é um alerta nessa hora, né, Labras? Assim, não deve ser. E, na verdade, às vezes o paciente nem se queixa, Renato. Né? Ele vem se consultar com um pneumologista pela asma, né? Mas quando você vai fazer o exame físico, você vai ver realmente que a mucosa nasal está hiperemiada, ou então muito pálida, que os cornetos nasais, as conchas nasais estão aumentadas. O paciente, às vezes, você vai examinar, ele tem gotejamento pós-nasal, tem secreção escorrendo, quando você vai examinar com a lanterna a faringe do paciente. Tem secreção escorrendo ali por trás. Quer dizer, são aspectos que mostram que o processo inflamatório está correndo solto na via aérea alta. E esse processo inflamatório repercute na via aérea baixa, que é o caso da asma, né? Além de outros mecanismos, né? Existe um velho ditado, que quando o nariz não está funcionando bem, o pulmão também não vai funcionar bem. Tá? A gente perdendo essa função do nariz. O nariz tem uma função fisiológica. Ele é o grande filtro da respiração do indivíduo. Se o nariz não está funcionando direito, ele está obstruído, você vai respirar pela boca.
Então, os irritantes, os poluentes, os alergenos, todos vão direto para a mucosa respiratória e, com isso, precipitar ou piorar a asma. Então, tem uma interação muito grande do trato respiratório alto em relação ao trato respiratório baixo. Até recentemente, nós tivemos a reunião da nossa sociedade, né? Eu utilizei um termo antigo que ainda continua sendo muito válido na nossa prática, que é a viaerologia. A viaerologia estuda a interação do trato respiratório alto com o trato respiratório baixo. Isso realmente tem que fazer parte do dia a dia do pneumologista. As duas vias aéreas, né? Superior e inferior. Associação refluxo e rinite. O refluxo causa rinite? Eu ouço falarem assim, tem gente que só tem rinite por causa do refluxo gastroesofágico? Ou tratando o refluxo tipo cura a rinite? Ou não tem essa coisa de causa e efeito, então há só associações? Olha, na verdade, seria o refluxo levando a sintomas de rinite seria um mecanismo neurogênico, da mesma forma que é na asma. Tá? Você tem o refluxo, você tem uma reação do sistema parasimpático, você tem participação de mediadores, principalmente acetilcolina, e levaria uma reação vagal com vasodilatação e sintomas de rinite. Da mesma forma que na asma, a gente tem agravo da asma por conta do refluxo, tá? Mas, muitas vezes, sintomas podem ser comuns. Nós falamos das principais causas de tosse crônica, falamos de rinite, falamos de asma, e a terceira qual é? É o refluxo. Né? Fora, obviamente, eu não estou levando em consideração o tabagismo, que infelizmente ainda está bastante presente, né? E causa tosse crônica e, eventualmente, até alguns medicamentos. Mas o refluxo é um grande causador de tosse crônica e, às vezes, está associado à rinite e pode agravar a rinite. Mas, isoladamente, realmente não teria tanto esse papel. A pessoa provavelmente já tem rinite e está sendo agravada pelo refluxo por um mecanismo neurogênico. Você mencionou, então, sintomas, você falou de alguns dados de exame clínico, né? Do exame da ectoscopia nasal. Faz pensar, né? Sintomas mais dados do exame clínico, eles são suficientes para o diagnóstico? Então, já posso ali começar a dar o diagnóstico e tratar? Ou tem algum exame complementar que precisa ser feito para corroborar esse diagnóstico? Diagnóstico da rinite, da rinocinusite, tá? Como eu falei para vocês, é clínico. Tem que ter os sintomas, nós vamos examinar o paciente, vamos ver esses achados de aumento de cornetos, mucosa congesta ou pálida no nariz, secreção pós-nasal, evidente ou não. E, na verdade, está feito o diagnóstico da rinite. Só que em relação à etiologia, a causa da rinite, é importante nós sabermos qual é a causa da rinite. Então, nós podemos, em relação à rinite alérgica, que é a mais comum, nos valermos de testes alérgicos, utilizando os alergenos mais comuns, que são os ácaros, os epitélios de animais, barata. Barata causa alergia, né? A barata morre, vai fazer parte da poeira e sensibiliza a pessoa, causando alergia. E, eventualmente, algum outro antígeno específico de risco para aquele paciente. Se não for possível fazer o teste em vivo, né, que é aquele teste por puntura, ou prick test, que é a técnica que é utilizada mais comumente para esse teste, nós podemos fazer dosagens de GE específica no sangue para essas substâncias, para esses alergenos. Em relação aos outros tipos de rinite, existem alguns exames, que são exames de função nasal, de provocação nasal, de avaliação de olfato, que, na verdade, ficam muito na alçada do otorrinolaringologista. Então, na nossa prática, realmente, nós nos valemos da história clínica, do exame físico, dos testes alérgicos e, na suspeita de complicações que o Leonardo colocou aqui, vamos nos valer de exames de imagem também. Tomografia computadorizada dos seios da face para avaliar se tem sinusite agravante, se tem polipose nasal, já seria rinocinusite com polipose nasal, e o otorrino nos ajuda muito nesse diagnóstico, através da endoscopia nasal, que é um exame feito pelo otorrino, e eles nos auxilia bastante. Aí já seriam pacientes com rinocinusite crônica, e a polipose também é bastante frequente nesses pacientes.
E muitas vezes esses pacientes acabam até tendo tratamento cirúrgico, né? Já foge um pouquinho dessa rinite que nós vemos no nosso dia a dia. Já é uma complicação, né? Já é uma complicação. Agora, Labras, falando um pouco do tratamento, né? Para começar, controle do ambiente, isso é importante? Sim, sim. Realmente devemos evitar contato com poeira, cheiro forte, fumaça, mofo. Tá? Isso vale para a casa do alérgico, mas também vale para o trabalho, para a escola. Tá? O controle ambiental realmente ajuda bastante. Existem controvérsias em relação a trabalhos, né? Porque é muito difícil você fazer um trabalho de controle ambiental. Sim. Então, tem trabalhos que mostram grande benefício, tem outros que mostram benefício moderado, mas eu acho fundamental você tentar evitar esses fatores comuns que causam sintomas da rinite. E da asma também, obviamente, né? Estamos falando de asma, né? Concomitante. Você falou da rinite alérgica, que tem que ser mediada pela IgE para ser batizada de alergia, né? Sim. Então, quando o paciente diz para a gente que é alérgico a ar-condicionado, alérgico ao ventilador, ele não é alérgico, porque esse mecanismo não é por IgE, não é verdade? Sim, sim. E no final, cuidados com o ar-condicionado e com o ventilador, Sim. E tem melhor, tem pior? A questão da temperatura, na verdade, é um mecanismo inflamatório, mas é não mediado por IgE. Tá? A gente tem um mecanismo de liberação de mediadores diretos, tá? E outras substâncias, como poluentes, fumaça, irritantes, também tem um terceiro mecanismo, tá? Que é por atuação da mucosa, que libera substâncias que vão levar a um processo inflamatório, mas não mediado por IgE. Essas substâncias são chamadas de alarminas, que vão levar a um processo inflamatório eosinofílico igual ao da rinite alérgica, mas não é mediado por IgE. Então, brincando um pouquinho, tudo complica a vida da pessoa que tem rinite. Tanto mediada por IgE como não mediada por IgE. E o ar-condicionado, a mudança de temperatura, é um mecanismo mais assim neurogênico, tá? De vasodilatação. Agora, o que acontece? O filtro do ar-condicionado, às vezes está cheio de poeira. O ventilador está cheio de poeira. Então, você está fazendo nada mais do que fazer a poeira circular, facilitando a sua inalação. Então, a limpeza rigorosa do ar-condicionado, periódica, do ventilador, é muito importante. Correto. Okay? Já que você entrou nesses dados de controle ambiental, que os pacientes sempre perguntam também, umidificador, Labras, o umidificador é bom, é ruim? Isso é muito controverso também, Renato. Se você realmente está numa região com um tempo muito seco, o ar frio e seco ele é muito irritante. Tanto que as pessoas que têm asma por exercício, muitas vezes elas têm sintomas quando você está num período mais seco e com a temperatura mais fria. Aí elas vão fazer atividade física outdoor e realmente tem seus sintomas de asma. Então, o ar seco ele é irritante e libera mediadores. Por liberação, afeta a osmolaridade da mucosa, liberando mediadores inflamatórios e dando a rinite, dando a asma, né? Então, na verdade, se você está num lugar muito seco, seria interessante. Mas, falando do Rio de Janeiro, né, nós temos uma umidade satisfatória, não é? Então, eu não vejo sentido, sem realmente querer criticar as pessoas que defendem, né? Mas no Rio de Janeiro, particularmente, isso não seria tão importante. No Rio de Janeiro, é importante uma limpeza rigorosa da casa. Se a pessoa realmente se expõe a fatores irritantes, se expõe a poeira, evitar. Eventualmente, se não conseguir se afastar, usar um equipamento de proteção individual, usar uma máscara que filtre poeira e cheiro. Isso é muito importante. Então, realmente ajuda e é grande parte do nosso tratamento. Eu acho que realmente não dá para deixar de fazer o controle ambiental. Não podemos deixar de tocar num assunto delicado, Labras. Cães e gatos. Ainda mais com essa mudança de postura da relação na última década do ser humano com cães e gatos. E agora, José? Bom, na verdade, existe uma teoria que é derivada da teoria da higiene, né, que fala da sensibilização alergênica, né? Então, se uma criança se expõe ao cão e ao gato no seu nascimento em diante, ela desenvolveria uma tolerância e não faria alergia. Já se o cão e o gato entram quando essa criança já está um pouquinho maior, haveria maior chance, se ela tiver genética, para desenvolver doenças alérgicas, obviamente, né? Sim. Ela realmente teria uma maior facilidade de desenvolver rinite e asma, ok? Mas o que acontece? O gato, particularmente.
O gato, o epitélio dele, o pelo dele, sensibiliza, e também a saliva. A saliva do gato é um dos alergenos que realmente mais difíceis da gente erradicar, porque ele fica, na verdade, grudado na parede do ambiente, não é? E o cachorro, principalmente o seu epitélio, tá? Mas existe essa questão emocional que é muito forte, principalmente para as crianças e também para os adultos, né? Quem não gosta de um pet, né? Eu adoro cachorro e eu tenho rinite, né? Mas o que eu vou fazer? Qual é o lugar que eu passo a maior parte do meu tempo na minha casa? No seu quarto ou escritório trabalhando? No quarto ou no escritório. Então eu não vou deixar o bichinho entrar nesses lugares. Já né? melhora, né? O bichinho vai ficar na sala, vai ficar na área de serviço, vai ficar no quintal, se for uma casa. Não dorme contigo? As pessoas vão ter que educar o bichinho para dormir em outro lugar, não é? Tem paciente que acha difícil, né? Tem que ser desde filhote, Sim, senão... Agora, Sim. isso que você falou aí da saliva me chamou a atenção, né? Porque eu costumo pedir IgE específica para o pelo do cão, do gato, não, a caspa. Tem IgE específica para a saliva do gato também? Existe, não é facilmente acessível, mas existe, que é uma coisa recente, que nunca tinha sido realmente isolado para poder fazer, só que agora já existe. Então, alguns lugares fazem a IgE específica para a saliva do gato. Com perdão, voltando um pouco, o prick test que a gente fala aqui nas grandes cidades, super disponível, mas quando se sai das grandes cidades, o prick test é difundido? Não, o alergista geralmente faz o teste em vivo. Quando é que você não faz o teste em vivo, que é o prick test? Não é? Você não faz quando a pessoa tem uma doença de pele que vai afetar o resultado do teste, como, por exemplo, dermografismo. A pele da pessoa libera histamina facilmente e vai dar um teste falso positivo. Ou se um paciente não consegue sair do antialérgico. Você não pode fazer um teste alérgico em vivo, né, no paciente, né? E a gente vai se valer na dosagem do sangue da IgE específica. Sim. E às vezes, até por facilidade para o médico, os médicos acabam pedindo a IgE específica. Mas tem um aspecto bastante interessante. Por incrível que pareça, o prick test, o teste por puntura, ele é mais sensível e mais específico que a dosagem no sangue. É mesmo? E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque às vezes a dosagem no sangue está baixa ou indetectável e a gente tem IgE ligada no mastócito da pele. E quando você faz o teste dá um teste significativo. Isso tudo depende da meia-vida da IgE, que às vezes está mais alta, às vezes está mais baixa. Entendi. Então, o ideal é fazer o teste em vivo. Ok? Mas, na impossibilidade, a IgE nos ajuda na grande maioria dos casos. É um né? recurso para onde não há alergista, o clínico sim. que vai ter que tratar, o pediatra que vai ter que tratar, né? Junta uma clínica que é óbvia e o teste no sangue, né? Já que o prick test talvez não esteja disponível, é uma alternativa, né? Tratamento medicamentoso, Elabras, varia com o quê? Com a gravidade, frequência dos sintomas, a rinite ser alérgica, não ser alérgica, o tratamento muda como? Tudo isso realmente influencia. Nós temos pacientes que têm rinite leve ou que têm rinite moderada a grave. Tem pacientes que têm uma rinite episódica. Uma vez ou outra tem sintomas de rinite. Tem pacientes que têm rinite persistente. Né? Então, o tratamento vai depender dessas características clínicas. Por exemplo, se eu tenho uma rinite 1, 2 vezes por ano, quando me exponho a uma determinada situação, eu vou basicamente usar um antihistamínico se necessário. Já se eu tenho sintomas persistentes, eu tenho que fazer uma medicação que atue no processo inflamatório. E essa medicação, principalmente, é o corticoide nasal. Eu falo do corticoide tópico, não é o corticoide sistêmico, tá? Aquele corticoide que a gente usa no nariz, que realmente a chance de ter efeitos adversos é mínima. Em baixa dose, né? Isso é diferente do corticoide sistêmico, comprimido, que é uma outra situação, ok? Que é usado, obviamente, nas emergências de otorrino, de pneumo e da alergia. Tá? O corticoide, quando bem indicado, ele tem que ser utilizado. Mas para o tratamento regular da rinite, não. Tá? Existem antihistamínicos de aplicação nasal também, que a gente usa em conjunto com o corticoide nos casos mais assim refratários, mais difíceis.
Uma medida simples, que realmente ajuda bastante, dá muito alívio para os pacientes, é lavar o nariz com soro fisiológico. Eu não falo de vasoconstrictor, eu falo do soro fisiológico. Existem várias marcas disponíveis no mercado, ou até mesmo soro genérico, que a pessoa faz a lavagem nasal com soro, que dá um alívio sintomático muito grande. Além de você tirar o muco e tirar determinados alergenos que possam estar grudados nesse muco do nariz, evitando os sintomas da rinite. E os corticoides tópicos nasais têm diversas disposições no mercado, né? E tem variações de potência. A minha sensação é que, para a rinite alérgica, em princípio, todos resolveriam. É excepcional que uma rinite seja mais grave, que você precise de um corticoide tópico nasal com um pouquinho mais de potência, ou até associar com um antihistamínico, né? Acho que hoje só tem uma formulação em que... Sim, só existe no momento uma associação, uma que formulação me recorda, dessa associação. As substâncias são... Azelastina com propionato de fluticasona. Com fluticasona, né? Sim. E no mais, se mantiver o uso, se os sintomas são frequentes, o uso também tem que ser regular e por prazo indeterminado? Geralmente a gente orienta o paciente, olha, faz por 3 meses, vamos ver como é que você vai ficar, mas se precisar, volta com remédio. Porque realmente são doses baixas, de ação local principalmente. Então são medicamentos muito seguros. A gente tem que ter só um pouco de cautela com o paciente que tem glaucoma, porque realmente, eventualmente, nós vamos preferir determinados tipos de corticoides que já foram mais estudados no paciente com glaucoma e dariam menos chance de um agravo do glaucoma. Quais são, Elabras? Geralmente, a gente, no momento que tem no mercado, a ciclesonida, que foi mais testada, não está mais no nosso mercado. É uma pena, né? Não está mais no nosso mercado. Tá? E, atualmente, o furoato de fluticasona se mostra um pouquinho mais seguro pelas suas propriedades farmacológicas, mas sempre usando em dose baixa. Tá? Aí, nesses casos, a gente pode se valer também do antihistamínico tópico, que existe ele separado da associação. Tá? A azelastina é fora da associação com corticoide. Também daria um grande alívio para o paciente. Tá? Mas uma pena realmente que a ciclesonida saiu do mercado, que ela foi muito estudada, se mostrou bastante segura, né? E a gente tinha até ciclesonida no passado para asma, né? Não sei se você se lembra. Sim, lembro bem. Entendeu? E saiu do mercado também, infelizmente. Era importante para quem tinha lesão de mucosa oral, candidíase, não obstante lavar bem a boca, ela só era né? ativada quando chegava no trato brônquico, né? Era um medicamento bastante seguro. E por fim, em relação ao tratamento, para esses casos de rinite persistente, se a rinite é alérgica e você fez o tratamento e esse paciente está precisando usar uma dose mais alta de corticoide, ou então o paciente não está bem, você pode ponderar, e já seria uma coisa da alçada do alergista, né, o tratamento com imunoterapia, tá, com alergenos. Principalmente é utilizada a imunoterapia ou vacina com ácaros, né? Isso visa reduzir essa resposta inflamatória mediada pela IgE por esses alergenos. Mas para adulto, geralmente são para casos assim mais graves, refratários, né? Agora, para criança, na verdade, os alergistas são muito liberais, porque a imunoterapia, principalmente com ácaros, teria o papel de prevenir que essas crianças desenvolvessem asma alérgica evolutivamente. Agora, para os adultos, aqueles pacientes que você está fazendo o tratamento, ele continua sintomático e é rinite alérgica, tem que ser mediada por IgE, você vai fazer a imunoterapia com aquele alergeno, tá? Ou para pacientes que você realmente só consegue o controle usando uma dose muito alta de corticoide nasal. Aí realmente o benefício da imunoterapia se impera, né? E realmente é bastante eficaz para esses casos de rinite alérgica. Sim. Tem essa preocupação do uso. O paciente tem asma e rinite, que não são leves, e aí usam o corticoide inalável por prazo indeterminado. E aí tem essa associação, essa preocupação com a possibilidade de desenvolvimento de glaucoma.
Isso é frequente? A maioria tem? Como é que se faz nesses casos? Suspende o tratamento? A rinite Olha, pode complicar, né? Sinceramente, Léo, na minha experiência, isso não é uma coisa que eu observo, tá? A minha preocupação é realmente com paciente que já tem o diagnóstico de glaucoma, né? E que a gente vai fazer o tratamento. Então, o cuidado que nós temos que ter é utilizar uma dose baixa do corticoide nasal, tá? Se a ciclesonida voltar para o mercado, preferir a ciclesonida, ou utilizar o furoato de fluticasona, em dose baixa também. Se necessário, associar um antihistamínico em separado, que não vai afetar a pressão ocular, não é? E nesses casos também avaliar por que não. Se for alérgico, avaliar a imunoterapia, para tentar evitar uma necessidade de aumento da dose do corticoide nasal. Antileucotrieno? O antileucotrieno, alguns pacientes se beneficiam, tá? Mas, na verdade, eu acho que tanto a mesma coisa em relação à asma, né? Na asma, eu particularmente uso o antileucotrieno como um poupador de corticoide. Aquele paciente que a gente vê que está com a dose alta do corticoide inalatório, antes de pensar, talvez, de avaliar esse paciente pensando no imunobiológico, eu vou tentar o antileucotrieno, para ver se eu consigo baixar a dose do corticoide inalatório. Na rinite seria a mesma coisa. Eu vejo ele mais usado nas crianças, o antileucotrieno. Sim. Mas a gente tem que estar atento também que o antileucotrieno, cada vez mais estão sendo descritos casos de alterações neurológicas com o uso do antileucotrieno. Então, é uma medicação que tem que ser usada, um percentual pequeno de pacientes, mas ela tem que ser usada com cautela. Supervisão, né? Com cautelas. Se a criança começar a ficar agitada, alguma alteração comportamental, eventualmente até sonambulismo foi descrito, não é? Essa medicação deve ser interrompida. Orientar a mãe, né? Também não funciona para todos os casos, funciona para alguns. Mas, eventualmente, vale a pena tentar, tá bom? Orientar a família da possibilidade, né? Apesar de não ser, assim, novamente não é maioria, mas eventualmente é um percentual pode acontecer. pequeno, mas a gente tem que estar atento. Labras, quando você estava falando lá atrás de lavagem nasal, né, soro fisiológico, você fez a ressalva que é soro fisiológico e não um vasoconstrictor, né? Mas e aí, né? Porque toda hora a gente vê chegar um paciente que faz uso abusivo de vasoconstrictor. Acho que, de uma forma geral, já é bem conhecido, né, dos malefícios dos vasoconstrictores, mas a minha dúvida é, tem algum espaço para fazer vasoconstrictor? Ele é indicado em algum momento? Esses são os descongestionantes nasais, né? Sim. Olha, na verdade, eventualmente, o descongestionante sistêmico, tá, que vem associado com alguns antihistamínicos, esse poderia ter um espaço. Comprimidos, né? Em comprimido. Principalmente que tem o D, né? Que tem o D. Principalmente em rinites infecciosas, rinite viral, que é um resfriado muito forte. Quer dizer, dá um alívio sintomático grande na pessoa. Mas você tem que tomar cuidado, avaliar se o paciente é hipertenso. Você não deve usar pseudoefedrina, que geralmente é o vasoconstrictor desses medicamentos. Você não deve utilizar em hipertensos. Você não deve utilizar em pacientes que têm arritmia cardíaca. Tá? Tem que ter esses cuidados. Agora, o vasoconstrictor tópico, esse tem que ser banido. Porque o que acontece? O vasoconstrictor, ele leva um mecanismo de rebote, tá? Ou, na verdade, ele leva uma taquifilaxia, que a gente chama de tolerância. Você, cada vez, para ter os sintomas do alívio dos sintomas da rinite, você vai ter que utilizar doses maiores desse vasoconstrictor. Então, você usa o remédio, daqui a pouco acabou o efeito, você vai usar uma dose maior, mais rapidamente vai acabar o efeito, não é? E o que vai acontecer com a mucosa nasal? Ela vai atrofiar, tá? E a pessoa pode perder o olfato e pode, inclusive, ter sangramento nasal, utilizando o vasoconstrictor. Fora a ação sistêmica do vasoconstrictor, justamente na hipertensão e nas arritmias. O vasoconstrictor tópico. Tá? Então, na verdade, eu vou usar o termo que os nossos pacientes usam. O remédio vicia. Isso é que é um vício de remédio. E cada vez mais você vai ter essa tolerância, essa taquifilaxia, e com o tempo a sua mucosa vai estar atrofiada e vai dar origem a uma rinite específica, que é muito ruim de tratar, que é a rinite atrófica, que geralmente é causada por esses remédios.
Tá? Então, se os nossos pacientes que estiverem ouvindo o nosso podcast, tá? Se vocês realmente usam esses vasoconstrictores, conversem com o seu médico, tá? Para fazer um tratamento mais adequado da rinite para conseguir tirar esses remédios, que realmente só fazem mal para a sua saúde. Pois bem. Excelente, Labras. Fechamos o podcast do Pulmão de hoje. De verdade, meu muito obrigado, muito agradecido. Foi um prazer estar contigo aqui, nos prestigiando nesse bate-papo sobre rinite. Deixo aqui feliz Páscoa para todos, tá? Paz do Senhor. Labras, fica à vontade. Algum comentário final? Esquecemos de te explorar ao máximo? Faltou, deixamos alguma lacuna? Fique à vontade. Eu fiquei muito feliz que vocês realmente fizeram esse podcast. Em primeiro lugar, em relação aos nossos colegas, né, pneumologistas, que eles realmente, o mesmo vale para a nossa reunião da sociedade, que foi sobre rinite, né, que eles fiquem atentos a esses pacientes, né, que eventualmente a gente fica muito focado no pulmão, esquece um pouquinho das vias aéreas altas, né? Isso vale para outras doenças também, vale para a apneia do sono, né? A apneia obstrutiva do sono, para a rinite, né? E outras enfermidades também. Refluxo. E para os pacientes, porque realmente eles fiquem atentos a essa questão medicamentosa que Renato levantou, né? Mas também que os seus sintomas têm tratamento. Às vezes a pessoa está acostumada a ficar realmente escorrendo o nariz, fungando, espirrando, tem sensação de pressão na cabeça, realmente a rinite atrapalha muito a vida dela, mas ela acha que não tem tratamento. Tem tratamento sim. Tem tratamento. A pessoa realmente pode ter uma vida normal, né? E também nós estamos chegando na Páscoa, mas agora em maio, né, nós vamos ter a comemoração do Dia Mundial da Asma, né? Dia 6 de maio, se eu não me engano, né? Então, asma, a mesma coisa, você tem que tratar. Se você fizer o tratamento adequado, você não vai ter sintomas de asma. Então, que o paciente busque ajuda, né? E quem vai ajudar o paciente? É o pneumologista, é o alergista, ok? A integração dos dois, que é muito importante, né? Essa ação multidisciplinar dentro da medicina é fundamental, junto com o otorrino também, né? Todos nós interagimos, é o que nós fazemos, né? E melhor ainda interagir como nós interagimos hoje entre amigos, né? Eu agradeço muito aí o convite de vocês. Legal, obrigado, Elabras. Para mim foi super prazeroso estar aqui, porque é uma doença muito comum, né? Então, acho que dá para a gente ficar batendo papo aqui sobre rinite. Tem um pão aqui que é bem prazeroso para nós, né, médicos que lidamos com isso, né? Bom, se você aí, ouvinte, gostou do nosso podcast, não deixa de curtir, compartilha com o teu amigo que tem rinite, né? Manda para ele aí o link do nosso podcast, faz aí seu comentário, se inscreve no nosso canal, pouco a pouco o nosso canal está crescendo aí, está deixando muita gente feliz. E um abraço aí para todo mundo, até o nosso próximo encontro no dia 2 de maio. Até lá!